estamos falando sobre algumas qualidades de um discípulo de Jesus. Se você está aqui, é porque você quer Jesus. E se você entregou sua vida a Jesus, você, nesse momento que você entregou sua vida a Jesus, você se tornou um discípulo de Jesus. Você não se tornou apenas um cristão, um seguidor, mas não quero muito compromisso. Talvez você não tenha lido, mas estava lá nas entrelinhas que você, ou nas letrinhas pequenas do contrato, que você se tornava, quando você entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você se torna seu discípulo. E aí, existem algumas características que um discípulo tem que ter na sua vida. Nós temos falado, já falamos desde o início do ano sobre a morte a si mesmo. Você tem que morrer para o seu eu. Já falamos que somos chamados a multiplicar, a reproduzir aquilo que Deus nos deu. Mas temos falado também que Deus nos tem algumas qualidades, ou nós precisamos desenvolver algumas qualidades. A primeira delas é a obediência. Obedecer a Deus. Eu e você fomos criados com um propósito. Você foi criado com um propósito de Deus, para um propósito de Deus. E para você descobrir esse propósito, o que a gente chama também de descobrir a vontade de Deus, você tem que conhecer ela, né? Deus, eu quero cumprir meu propósito, eu quero cumprir a vontade sua, mas qual que é essa vontade? Qual que é esse propósito do Senhor? E aí nós aprendemos dias atrás que eu preciso obedecer a Deus. Obedecer no quê? Obedecer a sua palavra, a sua vontade. O que as Escrituras dizem? O que Deus diz a meu respeito? E eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu conhecer as Escrituras, a palavra, a Bíblia. Eu preciso disso para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Senão você vai viver dependendo sempre que alguém fale algo para você. Seja uma pregação, seja um profeta, seja, né? E aí você fica eternamente uma criança espiritual, um bebê espiritual, que tem que alguém dar comidinha para você na boca, senão você não se alimenta. Mas Deus quer que você busque a vontade dele para a sua vida na palavra. A segunda característica que falamos, último domingo, né? Foi sobre submissão. Não basta ser obediente à vontade de Deus e a Deus. Eu tenho que me submeter a ela. Eu tenho que confiar. Deus fala algo e eu tenho que crer que foi Deus que falou. Você crê que foi Deus que falou? Então tá, agora eu tenho que confiar nele. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu a Deus. Obedecia à vontade de Deus. O que ele fez? Ele se submeteu. Imagine Sara, eu fico imaginando Sara. Chega lá um dia, para uns 10 camelos da transportadora lá, para levar as coisas de Abraão. E Abraão fala, Sara, nós vamos mudar. Ai, que bênção, tal. Para onde a gente vai mudar? Não sei. Chegou para o motorista e falou, toque aí. Para onde? Onde Deus mandar. E Sara não falou, eu não vou sair se você não falar onde. Ela não questionou. Ela se submeteu. O que é submissão? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Debaixo de missão. Ela, então, se Deus tem uma missão para você, Abraão, essa missão é para mim também. Nós vamos. E eles foram. E aí, todo o desenrolar da história bíblica. E hoje eu quero falar sobre a terceira característica, a terceira qualidade que distingue um discípulo de Jesus, que é o amar uns aos outros. Diga assim, amar uns aos outros. Essa é uma das características. Abra comigo João capítulo 13, versículo 35. João, pulei. 13. Vou ler desde o 31. Desde o 31. 13, 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, e ficará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.
assim como eu vos amei, que também vós amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Daí ele coloca 2 pontos e escreve o que é. Se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus está dizendo, as pessoas vão saber que vocês são discípulos meus. Na minha versão ele dá 2 pontinhos ainda aqui, e daí ele escreve, se tiverdes amor um pelos outros. Essa é a terceira característica de um discípulo de Jesus. Ele ama os demais cristãos. Jesus está dizendo, essa é a característica, é a marca. É a marca de um cristão, é que ele ama as pessoas. Nós podemos reconhecer alguns tipos de pessoas, alguns grupos, vamos dizer assim, de pessoas, pela vestimenta, pela insígnia, pela roupa em comum que ela usa. Se você vê uns rapazinhos aí com uns lenços no pescoço, com um monte de brochinhos, o que é? Escoteiro. Um policial você reconhece pela farda, o bombeiro, o militar, alguém da área de saúde, vestindo de branco lá e tal. Você reconhece. Mas nós, que somos discípulos de Jesus, não precisamos de um distintivo, de uma roupa. Tem crente que é reconhecido pela roupa também, e não temos nada contra, É a decisão daquela igreja lá tal. O cabelo, as mulheres principalmente, que é dado essas situações, vestido, cabelo, tal, comprido, tal. Lá tá um crente. Antigamente o estereótipo de crente era isso, O homem usava terno, domingo, pode ser o calor que for, e as mulheres sempre de saias, tal, tudo isso. Mas é um estereótipo. Mas não é isso a marca de um cristão. Você sabia, vou dar um exemplo, Jesus, quando ele foi dedurado, foi entregue por Judas, e aí os soldados foram até o Getsêmani, eles estavam orando lá, e aí o jardim diz assim, os soldados perguntam, mas como é que a gente vai saber quem é Jesus? Judas fala assim, aquele que eu der o beijo, a esse prendei-o. Gente, por que Judas tinha que beijar Jesus? Jesus estava com os discípulos, estava com os 12 lá. Porque Jesus era igual aos outros. Jesus não andava com um colarinho clerical, com uma roupa de sacerdote. Senão os caras iam reconhecer. Jesus era igual. Jesus era como qualquer pessoa. Ele não se distinguia pelo aquilo que ele se vestia, mas por aquilo que ele era. Facilmente. Se você ficasse alguns minutinhos, ele já ia descobrir quem era Jesus. Eu não sei se alguém aqui assiste aquela série The Chosen. Já assistiram? Se você não assistiu, depois coloca aí, Pedro, na transmissão. Hein? É um aplicativo, amados. Vale a pena você baixar. Já está na 2ª temporada sobre a vida de Cristo, a escolha dos discípulos. A segunda maior vaquinha, como é que chama? Vaquinha virtual da história, a maior vaquinha virtual da história para fazer essa série cristã. E ela é de graça, só que você tem que baixar o aplicativo. É tipo um Netflix, mas é gratuito. E só para essa série. A história de Jesus e a escolha dos 12, a caminhada de Jesus com os 12. E você percebe que o autor sabe o que está escrevendo ali, o que fez. Porque Jesus realmente era alguém que era como os outros. Só que no dia a dia você distinguia Jesus. Você percebia Jesus. Nós podemos usar qualquer coisa, mas não é. A maior marca de um discípulo de Jesus é o amor. É isso que nos marca. Não precisamos de um crachá fulano de tal para dizer que você é. Você não precisa de uma roupa para dizer que você é. É desnecessário. O nosso amor mútuo tem que ser tão óbvio, tão claro, tão evidente, que os seus vizinhos, que os nossos amigos, que as pessoas que não te conhecem vão perceber assim, esse rapaz, essa menina, essa mulher, esse homem é diferente. Ele tem algo diferente. Talvez ele até não reconheça, um cristão. Não, mas ele percebe que há algo diferente de você. Eu lembro quando eu era mais jovenzinho lá em Curitiba, fui fazer seminário e plantar a igreja em Curitiba, nos anos 2000. Fui no ano 2000 para lá, com 22 anos. Fazia o seminário e comecei a plantar célula. Chegou uma época que tinha 5 células. Cada noite tinha uma célula. Fazia seminário de manhã, morava no seminário. À noite ia fazer célula lá em Curitiba. 5 lugares diferentes fazia. E aí convidava uma pessoa, ia atrás de outra, tal. Tinha uma amiga que ela ia participar da célula, era advogada.
E ela tinha o sócio dela. E o sócio dela um dia falou para ela: o que esse rapaz tem que ele sempre está alegre? Aí ela até contou: o que ele sempre tem? Eu sempre ia lá, conversava com ele, batia um papo com ele. Não era forçado, era algo natural. Se preocupar com as pessoas, ser algo marca-nos. O mundo sabe que nós somos discípulos, o texto está falando, se nós amarmos uns aos outros. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se certificar que essa é a nossa identidade. Você já percebeu que, não está aqui, o logo da Cristianismo Decidido é um coração, né? Um coração em chamas. A igreja do coração. Por quê? Porque é a marca do amor, do movimento pietista, né? De amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que nós tenhamos esse amor forte. Para que eu e você tenhamos esse amor forte, resistente, que prevalece, não só entre os familiares, mas aos cristãos, entre aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que entender e nós temos que experimentar duas coisas: perdão e comunhão. Para nós vivermos esse amor, amados, nós precisamos de perdão, diga perdão e comunhão. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do perdão e depois no final sobre a comunhão. Hoje é dia de ceia do Senhor e tem tudo a ver com essa palavra. O discípulo não pode amar a Deus ou a si mesmo, muito menos aos outros, a não ser que você, que eu, aceitemos o perdão de Deus. Por isso Jesus disse: amai. Certa vez perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento. Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se o cristão, se você não entender, amados, o que Deus fez por você, o completo amor de Deus por sua vida, e com base naquilo que Jesus fez por você, perdoar a si mesmo, você não vai nunca conseguir perdoar os outros, amar os outros, muito menos a Deus. Você tem que entender o que Deus fez por você e perdoar a si mesmo. Primeiro ponto dessa manhã, dessa manhã, que eu quero falar com você, é sobre aceite o perdão de Deus. Diga assim: eu preciso aceitar o perdão de Deus. Mas é incrível como tem gente que passa 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja e não entendeu o perdão de Deus. Você precisa aceitar o completo perdão de Deus. Tudo aquilo que Deus fez. O completo perdão de Deus, amados, é o perdão de Deus para o seu passado, para tudo que você viveu, para o seu presente. Deus te perdoa no presente e Deus perdoa o seu futuro. Pastor, nem fiz ainda. Ele já perdoou. Uma prova disso: quem crê que os seus pecados passados, tudo que você já fez na vida, estão perdoados, amém? Quando você pecou, ou melhor, quando Jesus morreu na cruz, há 2000 anos atrás, todos os teus pecados eram futuro. Você não tinha nem nascido, né? Ou tem alguém daquela época? Tem um Highlander. Você entendeu? Você não tinha nem nascido, então teus pecados já eram futuros. E Jesus já perdoou. Ou seja, todos os seus pecados. Mas eu preciso reconhecer isso. Mas você precisa entender, isso é um dos motivos da ceia, né? Nós celebramos o perdão dos pecados, aquilo que o Senhor fez. Não existe pecado que não possa ser perdoado com uma confissão genuína, na verdade com genuíno arrependimento. Não existe pecado grande demais para o Senhor. A Bíblia diz que Deus nos promete purificar de toda injustiça. Em 1 João 1,9 diz assim: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda no grego é tudo, toda, completo. Tudo, qualquer coisa. Não importa o mal que alguém tenha feito na vida, não importa os crimes que ela tenha cometido. Se ela é genuína no seu arrependimento, o Senhor diz que há perdão. Deus promete purificar-nos de toda justiça. E mais ainda, a Bíblia diz que Ele esqueceu, ou que Ele vai esquecer, ou que Ele esquece para sempre os nossos pecados. Olha o que diz Isaías 43, 25. Eu
eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você aceitou Jesus, confessou sua vida a Jesus, entregou sua vida a Jesus. Caminha com... Até essa parte é fácil, né? Os crentes conseguem entender. Aí você fala, Deus, me perdoa porque aquela vez, em 1920 eu fiz aquilo. Deus fala assim, o que você fez? Eu não me lembro. Não, mas Deus, eu lembro. Mas Deus está dizendo que Ele apagou. Ah, pastor, mas era antes de aceitar Jesus. Agora a gente tem que se virar nos 30, né? Não. Ele continua dizendo a mesma coisa. Nós estamos debaixo de uma cachoeira de perdão, amados. O perdão de Deus é constante. Todo o tempo. Senhor, eu estou diante de Ti. Falhei, a gente falha todo dia e tal. Se alguém não tiver pecado, mostra aí. Ou tira a primeira pedra aí, só me abaixar aqui. Ele perdoa. O perdão de Deus é perfeito, é completo. É total, é pleno. Então a primeira coisa que você precisa, amados, aceite esse perdão. Tem gente que fica, não, mas não é tão simples assim. É simples assim. Essa é a obra de Cristo. Porque nós não conseguíamos fazer a obra, chegar-se a Deus, buscar o perdão por nós mesmos. Mas Deus veio e faz. A Bíblia fala da história de um Deus que veio até o homem. Ele te criou, nós caímos, mas Ele veio até nós. Ele nos resgatou, Ele nos tirou do pecado, Ele efetua em nós. Ele gera em nós tanto querer como efetuar. Ele gera a vontade de buscar a Ele. Ele gera a vontade de se arrepender. Ele age em nós. E Ele te perdoou. Pastor, mas ontem eu briguei com a minha mulher e foi feio. Briguei com meu marido e foi feio. Ele já te perdoou. É importante você confessar, declarar a Deus, reconhecer aquilo que você tem errado, que você tem feito. Mas Ele já te perdoou. Aí tem crente que não toma ceia, né? Se você aceitou Jesus, crê no Senhor Jesus como Senhor Salvador, tome a ceia, participe da ceia. A ceia não é só para os santos, os invencíveis, os inigualáveis, é o Senhor, não nós. Ah, mas eu, pastor, tive uns pensamentos que o Senhor não souber. O Senhor me condena já para o inferno. Amados, chegue diante de Deus. Por isso a Bíblia fala, examinai, na hora da ceia, examine-se o homem a si mesmo. E coma desse pão, e beba desse cálice. Examine, você vai encontrar um monte de coisa errada. E aí você faz o quê? Deus, eu reconheço que eu dependo do Senhor, eu não consigo, o Senhor me ajuda. Mas você reconhece também que o perdão de Jesus é completo sobre a sua vida. E aí você faz o que Paulo fala, come e bebe. Você reconhece isso. A segunda coisa, perdoe a si mesmo baseado no perdão que Deus lhe concedeu. Tem gente que reconhece que Deus perdoou, mas não consegue aceitar esse perdão pleno de Deus. E você só demonstra que aceitou completamente o perdão de Deus quando você perdoa-se a si mesmo. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Você que está aqui, você que está em casa, se você não se perdoa por algo que você fez no passado, você não entendeu o perdão completo de Deus. Você não entendeu ainda aquilo que Jesus fez por você. Quando você entende que Deus o ama, que Deus é amor, que Deus te ama profundamente, o seu senso de dignidade espiritual é restaurado. Porque antes a gente se sente indigno, a gente se sente imerecido. E somos merecedores. Mas quando Jesus demonstra seu amor para conosco, quando Deus demonstra o que Ele fez com você, por você, você pensa, não, calma aí, agora sim eu posso estar na presença de Deus. No Velho Testamento, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano na presença de Deus. No Santo dos Santos, lá no tabernáculo, representando lá, levando o pecado de todo o povo, que foi sacrificado lá, os pecados lá no átrio, lá no pátio externo. Uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, nós não precisamos mais de sacerdote para ministrar, para me levar até Deus. A Bíblia diz que o acesso se tornou livre até a presença de Deus. Eu e você, todos nós temos acesso livre à presença do Senhor. Ou seja, somos todos dignos diante do Senhor, em Jesus, nele, na posição, quando estamos nele, de adorar, de louvar.
Então se o diabo tem jogado uma mentira na sua mente, que você é indigno, que você é indigna, que você não merece, é mentira dele. A história conta que um dia, antes de pregar as 99 teses lá, Martinho Lutero estava no seu quarto e o Jânio apareceu para ele. O Jânio, para quem não sabe, é o capeta, coisa ruim, o capiroto, Satanás. O Satanás, que nem a gente falou uma vez na aula. E o Satanás apareceu para ele, não sei como. E aí começou a acusá-lo. Ah, é? Você pensa isso? Então, você já fez isso, você faz aquilo outro. Começou a citar os pecados dele. E aí Lutero pegou uma pena e começou a escrever outras coisas assim. Começou a escrever os pensamentos dele. Mas eu também penso isso. Que o diabo não conhecia os pensamentos. Você não sabe nada. Além de eu fazer isso, eu penso isso. E apresentou diante de Satanás e diz assim: mas o sangue de Jesus Cristo, 1 João 9, me purifica de todo pecado. O diabo vai te acusar de um monte de coisa. Fala para ele: eu penso coisa que até você vai se escandalizar. O diabo vai dizer: meu Deus do céu. Só que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos torna pleno, nos libera, nos torna digno. E sabe que quando você entende isso, isso o libera para se perdoar. Se perdoe pelo seu passado, meu irmão. Se perdoe por toda a burrada, besteira, pecado que você fez. Perdoe-se. As pessoas podem te acusar, o diabo pode te acusar, mas Deus, que é a pessoa mais importante, Deus, que é a audiência mais importante que você precisa, Ele te perdoa, Ele aplaude, Ele espera por você, Ele te dá força. Só então você pode amar, aí aceitar quem você é. Se amar, aceitar você do jeito que você é. Paulo disse que ele foi um dos maiores pecadores. O maior dos pecadores. Ele mesmo fala, né? Eu que sou pela graça para comigo, mas fui inútil. Ele disse que já foi o maior dos pecadores. Essa aprovação divina, amados, ela começa lá com amor próprio. Amar a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas eu não consigo amar o próximo se eu não me amar. E para eu me amar, eu tenho que me perdoar. E para eu me perdoar, eu tenho que entender o perdão de Deus sobre a minha vida. Paulo demonstra isso. E se você ama a si mesmo, aí Paulo começa a dizer, é quase como consequência, você vai refletir esse amor amando ao próximo. Quando a gente fala em perdoar, em se perdoar, ou a fala em se perdoar, quando Deus já perdoou, torna o perdão uma coisa abstrata, uma coisa assim distante. Mas quando você entende o que Deus fez, quando você não percebe, amados, o que Deus fez por você, quando você não se perdoa, é a mesma coisa que você está dizendo que você não acredita no perdão divino dos teus pecados. Se você não se perdoa, você está dizendo, eu não creio que Deus me perdoou. Eu não creio. Quando você não se perdoa, você está questionando a soberania de Deus. Quando você não se perdoa, você está negando a obra salvadora de Deus. A obra salvadora de Cristo. Quando você não se perdoa, você está dizendo que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi ineficiente. Quando você não se perdoa, sabe o que está acontecendo? É o seu orgulho dizendo que os seus pecados são grandes demais para Deus perdoar. Que Ele não é tão grande assim. Que os teus pecados vão além da redenção, da obra que Ele fez. Mas nós sabemos que não é assim. Por isso nós cantamos inigualável, invencível. Nem os teus pecados podem superar esse amor invencível. Não é só que Ele derruba os inimigos. Esse amor invencível que vence a nossa falta de perdão a si mesmo. E aí sabe o que acontece? Você não entende o perdão de Deus. Você não se perdoa. Você não consegue amar ao próximo. E aí tua vida cristã se torna um fracasso total. Você é um mero frequentador. Isso te rouba a paz.
Isso rouba aquela segurança que o amor de Deus... Amados, pode estar no meio de conflitos e lutas, mas quando você, mesmo você tendo errado, quando você sabe que Deus te ama, isso te dá segurança que você vai ser restaurado, que Deus está com você. A segurança que Deus dá, porque Deus espera que os filhos dele usufruam daquilo que o Pai dá. E quando você sabe o que Deus fez, isso é tão bom, mas quando você não tem isso, essa ausência dessas experiências, destrói tua vida cristã. Você não vê Deus agir, ou não percebe. Nenhum discípulo morto para si mesmo, que tenha Cristo vivendo dentro dele, vivendo nele, pode pensar em algo menos do que perdoar a si mesmo, porque Deus lhe perdoou. Você entende isso? Você entende que Deus te perdoou? Amém? Diga assim, eu creio que Deus me perdoou. Meu irmão, quando você descobre que Jesus morreu na cruz do Calvário, que naquela cruz Jesus não apenas derramou seu sangue, mas Ele levou sobre si toda a dor, toda a culpa, toda a amargura da sua vida, Jesus recebeu, Ele sentiu naquela cruz. Não é filosófico isso não, é real, é fato. É isso que o cristianismo prega. Toda a tua dor, toda a tua culpa, toda a tua amargura, Ele cuidou disso lá na cruz. E quando nós nos preocupamos com o passado, sentimos culpa do nosso passado, não aceitamos esse perfeito e completo perdão de Deus sobre nossas vidas, nós estamos questionando seu poder de nos limpar completamente e nos tornar nova criatura. E aí eu vou mais fundo ainda. Você ainda, se você pensa assim, você ainda não se converteu. Porque a obra de Cristo é essa. Não é só saber que Jesus foi o maior de todos os homens que me pisou nessa terra. Ele é Deus e fez tudo isso e me libertou. Mas agora nós sabemos que Ele nos perdoou completamente. E aí nós podemos nos aceitar e perdoar a nós mesmos. Essa manhã Deus te chama para se perdoar, porque Ele já te perdoou. Ele levou toda a culpa, todo o escrito da dívida que era contra nós. A Bíblia diz que Ele cravou na cruz. Colossenses fala que Ele expôs publicamente todos aqueles que te acusavam, que são os demônios, os diabos, as potestades, e Ele os expôs publicamente. E levou eles à vergonha. Os expôs. Sabe o que essa expressão está dizendo? Quando Roma ganhava uma batalha, uma guerra, eles voltavam, os exércitos romanos voltavam, os batalhões romanos voltavam para Roma. E eles voltavam, e entravam na entrada de Roma, eram recebidos com flores e rosas. Sabe aquele negócio de flores, rosas, casamento? Você vem lá dos romanos. E aí eles entravam na cidade, assim, os soldados romanos sentiam aquele cheiro da vitória, aquele aroma da vitória, que era... Só que aqueles que foram derrotados e não foram mortos na batalha, os exércitos inimigos se tornavam escravos de guerra. E vinham acorrentados, nus, expostos à vergonha. Paulo está dizendo assim, quando Jesus cravou na cruz toda a dívida e expôs o inimigo, né, a vergonha, o vitupério que fala, ele está dizendo o seguinte, era a mesma entrada, ele está fazendo a comparação dos exércitos romanos entrando em Jerusalém, em Roma, e os inimigos vindo amarrados, expostos à vergonha. Sabe o que Deus está dizendo? Na cruz, Jesus expôs o inimigo, o diabo, seus demônios, à vergonha. Mas quando você reconhece os seus pecados, se arrepende e crê que Jesus lhe perdoou, Deus, sabe o que Ele faz? O demônio está exposto, envergonhado, humilhado. Porque ele um dia quis ser como Deus e nunca reconheceu isso, foi expulso do lugar que era dele. E Deus colocou, sabe quem naquele lugar? Eu e você. E ele hoje é envergonhado quando você reconhece, quando você toma a sua ceia e diz, eu errei, eu pequei, mas eu creio num Deus que me purifica de todo o pecado, que lavou-me com o seu sangue, que me dá santidade, que me dá poder, que me dá força a vencer a cada dia. Por isso nós dizemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É amanhã de volta, e amanhã de volta, e depois de amanhã de volta.
Aleluia! E aí você pode cear com liberdade. O inimigo veio, mas você fez isso no passado. Você roubou, você adulterou, você matou, você se prostituiu, você se drogou, você mentiu. Você pega isso e mostra as escrituras para o diabo e diz, problema seu. Eu sou perdoado, lavado, remido, comprado por Jesus. E não importa se foi ontem. Ele me purifica. E ele diz, dos seus pecados não me lembro mais. Somos libertos, livres. Agora nós podemos, entendendo o perdão de Deus, perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Porque uma vez perdoado, você tem poder para perdoar. Ou você tem que perdoar. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoardes uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O Pai Nosso perdoa as ofensas, assim como... Só que tem gente que acha assim, eu só sou perdoado se eu perdoar. Não é isso. Você não é perdoado se você perdoar os outros. É porque você entendeu que foi perdoado. Você perdoa os outros. É isso que está querendo dizer. Não é que você, então eu tenho que fazer porque senão eu estou lascado. Não. Se você entendeu o que Jesus fez por você, você perdoa a si mesmo. É consequência, é natural, é consequência. Você perdoa os outros. Mas se eu não perdoo os outros, é sinal que você não entendeu o perdão de Deus para você. Não é que Deus está dizendo assim, você não vai ser perdoado. Não, você nem pediu perdão ainda, você nem entendeu nada. Você não percebeu o que Deus fez. A oração de Cristo, amados. Ele diz assim, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos aqueles que nos devem. E aí você perdoa com gratidão a Deus, pelo perdão das suas transgressões. Não para merecer perdão. Você perdoa, Deus, obrigado porque fui perdoado, eu tenho que perdoar o fulano, tenho que perdoar o Beltrano. Tenho que perdoar a torcida do Maringá que tirou sarro de mim a semana inteira. Por quê? Porque eu já recebi o perdão de Deus. É natural, é nossa natureza. Perdoar os outros é uma marca do cristão. Eu vou resumir algumas coisas, tem tanta coisa para falar. Perdoar é uma marca nossa. Qual que é a nossa marca? É a roupa, é o coque, é o jeito de andar, é o abrir embaixo do braço. Agora pode ser no aplicativo, né? Não dá mais ser embaixo do braço, tem sempre. Mas não importa. Não é isso a nossa marca. A nossa marca é o amor, é perdoar. É se perdoar e perdoar os outros. Perdoar outra pessoa, mas é um milagre de Deus. Pastor, eu quero ver milagres. Eu quero ver um milagre na minha vida. Eu quero ver um milagre maior. A obra dele na sua vida é o perdão. Pessoas que te machucaram, te feriram, te expuseram, te abusaram. Talvez mesmo com um coração disposto, a dor por vezes é tão aguda que você não consegue perdoar. E você diz, não, eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer. Mas pelo perdão que Deus concedeu, pela graça que Ele deu a você, você perdoa. Isso, amados, é um milagre. Você não vai ter amnésia. Não está dizendo isso, eu vou tirar a amnésia ou você não vai lembrar mais. Não. Ele está dizendo assim, é perdoar, é uma ação. Se você foi magoado por alguém, se você foi machucado por alguém, se você foi abusado por alguém, mas você reprime essa dor, em vez de liberar isso através do perdão, sabe o que acontece? A culpa, a amargura, a ansiedade, elas vão permanecer no seu coração e vai agravar aquela discórdia com aquela pessoa. Aquilo vai aumentando, aquilo vai crescendo. E aí isso começa a ameaçar a tua saúde emocional. Isso vai abafar a paz de Deus na tua vida. Isso vai diminuir aquela alegria de servir a Deus no teu coração. Isso vai diminuir. E essas emoções reprimidas, essas emoções negativas, reprimidas dentro de você, elas vão corroer teu interior, como se fosse um câncer, como se fosse algo maligno ali que vai juntando cada parte da sua vida. Isso vai se tornando aquela pessoa amarga. Eu costumo dizer, parece que tem crente que é batizado no limão, né? O cara é azedo o tempo inteiro. Derrama água, sei lá, colocamos vinagre.
Qualquer falha, amados, em perdoar os outros com alegria, demonstra a nossa ignorância contra essa graça de Deus, contra essa graciosa provisão divina para você. Qualquer falha em perdoar é que nós não entendemos a graça. Não tem meio termo. Você se torna aí como aquele servo ingrato de Mateus 18, leia depois em casa, Mateus 18, 21 a 35. Foi perdoado pelo rei, mas não perdoou o outro. Ele devia milhares e milhares e aí sai da prisão e não perdoa o outro que lhe deve uma merreca, uns 10 reais. Não entende a misericórdia divina. Negamos a graça. Mas quando nós aceitamos plenamente o perdão de Deus, Ele, o Senhor, vai substituir o nosso coração quebrado, quebrantado por alguma situação. Talvez você foi traído, você foi amaldiçoado, você foi, sei lá o que fizeram com você, abusado. Tem culpa no seu coração. Pessoas que foram abusadas, às vezes se sente culpada depois, né? A pessoa foi vítima, mas com o tempo ela começa a se sentir até culpada. Mas quando você aceita esse perdão de Deus, Deus começa a trazer segurança. Deus começa a trazer o seu amor, a segurança divina à sua vida. E quando nós perdoamos aos outros, nós estamos seguindo a Jesus, o maior exemplo. Entenda o perdão de Deus, perdoe a si mesmo, perdoe aos outros e aceite o perdão dos outros. Colossenses 3,13, Paulo diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha o que Jesus está falando aqui, ou Paulo está ensinando através do ensino de Cristo. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E isso exige que aceitemos o perdão e oferecemos perdão. Eu perdoo e também clamo pelo perdão. Ofereço, aceito o perdão. E se aceitar perdão, geralmente vem num pedido sincero de perdão. Quando os outros vêm pedir perdão a você. Ou quando você tem que perdoar os outros. Às vezes as pessoas nos propõem perdoar dos males que nos fizeram, que nós fizemos, né? E a gente pensa, mas eu fiz tanto mal àquele fulano, àquele beltrano, àquela pessoa. E a pessoa, ela vem até você e te perdoa. Aceite o perdão. Aceite o perdão. E quando alguém te perdoa, mas deixa eu falar algo. Aceite esse perdão rapidamente. Quando alguém te perdoa por algo que você fez, aceite aquele perdão. Creia, ele te perdoou. Diante de Deus, sinta-se perdoado. Porque falhar em fazer isso é pecado. Porque indica que você acredita que a sua ofensa contra essa pessoa foi mais grave que o poder de Deus. Que o poder de Deus não é suficiente para capacitar aquela pessoa a te perdoar. Então quando alguém te perdoar por algo que você fez, aceite esse perdão. Quando nós não aceitamos o perdão de uma pessoa, você está ofendendo aquela pessoa. E você está prejudicando o relacionamento com ela. Casal, por exemplo, né, tem as brigas lá, e o outro te perdoa. Aí vira, quer saber, perdão. Nós estamos negando, volta ao primeiro caso, nós estamos negando a expiação, a morte, o sacrifício de Cristo. Quando nós não aceitamos isso, e aí só prolonga a divisão fica só aumentando cada dia mais. E para encerrar, nós precisamos, amados, viver. Como que a gente vai experimentar isso? Essa questão do perdão. Não se pode experimentar o verdadeiro cristianismo em isolamento. Igreja é comunidade. Igreja é comunhão. O próprio Deus é uma comunidade de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos criados à imagem de Deus, a imagem dele, a semelhança dele. E nós só vamos realizar a plenitude daquilo que Deus tem para nós, quando nós vivermos em comunhão, relacionamentos saudáveis, extraordinários, sólidos.
E Jesus reconheceu isso, a necessidade de relacionamentos. Jesus, o ato inicial do ministério de Jesus, qual que foi? Chamou 12 discípulos, 12 homens, para viver com Ele, para estar com Ele. A primeira coisa que Jesus fez foi formar uma comunidade. Não se distraia com os músicos, eles estão indo lá fazer o papel dele. Olha para mim aqui. O papel de Jesus, a primeira coisa que ele fez é firmar uma comunidade. E foi nesse contexto que ele ensinou os discípulos a serem íntimos de Deus, vivendo em relacionamentos uns com os outros. Quantas vezes a Bíblia fala, o Espírito Santo usa o exemplo do corpo humano para falar sobre a vida cristã? Quantas vezes? Centenas de vezes. Que nós somos comparados, a igreja é o corpo de Cristo. Somos relacionados com o corpo. E você nunca vai ver na história um corpo que a cabeça está ligada com o pé direto com a perna. Já viu isso ou não? Você já viu? Alguém já viu matarem um frango, uma galinha? Já viu? Isso, eu vi uma vez lá no meu vô, lá em Rebouças, acho que é muito tempo, era criança. E aí quando corta, o bicho fica rodeando assim, o corpo da galinha fica lá. Mas o bicho não morreu? Aí eu fui atrás disso, dar uma pesquisadinha nessa história, por que demora para a galinha morrer ali ou para parar. Teve um caso, cara, é impressionante isso, de uma galinha, de um frango lá, e nos Estados Unidos, em 1900 e bolinha lá, 50 e poucos, apareceu em jornais, tudo, o cara cortou errado. E o bicho viveu por 11 anos sem a cabeça. Aí você fala, pastor, que mentira é essa, né? Vigia, pastor, um gritou aqui. A internet tem dessas, né? Mas aí o que ele fala? Aí eles falam assim que o cérebro da galinha é diferente do cérebro humano. E tem a região da galinha que fica, algumas situações, é mais para trás aqui da nuca. E quando ele não cortou certo. Não sei se o bicho mexeu, o que foi. Então ele não cortou aquela parte ele cortou o bico, cortou os olhos. E aí eles nutriam, né? Ele fala lá na matéria como é que eles davam comida pro bicho, assim. Daí ele começou a galinha que não tem cabeça. E o cara ficou famoso nos Estados Unidos, ia em vários lugares, passear lá, em exposições, mostrar a galinha que não tinha. Virou o negócio dele, a fazenda dele não deu certo, mas ele exibia a galinha que não tinha cabeça lá. Mas é terrível. Imagina nós quando um corpo sem cabeça, é isso que é quando você não vive em comunidade, quando você não pertence à igreja. Amados, a comunidade, a igreja, é o principal elo seu com Deus. Cristo é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo. Não tem. Se você não faz parte do corpo de Cristo, você está fora do propósito. Se você não congrega numa igreja, num local onde você tem relacionamentos com cristãos, não tem como ter vida cristã sozinho. Uma hora, tirando aquela galinha americana, uma hora vai morrer. Uma hora vai ficar... Nenhum cristão, na verdade, tem uma ligação exclusiva com Deus, só você e Deus, e acabou e não tem mais ninguém. Porque muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar com você. Deus vai falar alguém no púlpito, Deus vai usar um líder da célula, Deus vai usar um amigo no seu trabalho, mas você tem que se relacionar. E quando nós nos relacionamos, nós brigamos. É que nem família. Treta. Mas eu vou na igreja, o irmão nem parece que é crente, é por isso que nós estamos aqui. Nós somos um bando de doente, igreja é um hospital. Hospital de louco ainda, porque nós ficamos brigando entre nós. E aí, se não tem isso, é nesse lugar que você aprende a exercer a sua humanidade. Mas Deus não precisa do meu louvor. Deus não precisa que toda manhã a gente venha aqui, tá junto e adorar a Ele, cantar para Ele. E aí Ele fica tão feliz. Nossa, hoje acordei melhor, porque as pessoas me adoraram. E vocês não vieram hoje no culto, Deus fala, puxa, hoje estou triste. Deus continua sendo Deus. Mas o fato de nós estarmos juntos adorando a Ele, isso nos fortalece. Não é que fortalece a Deus, fortalece a nós. E aí nós convivemos. E às vezes tem atrito. E às vezes tem alegria. Às vezes tem choro. Mas nós vamos exercitando a vida cristã.
aprendendo a perdoar, aprendendo a se perdoar, aprendendo a ser perdoado, aprendendo a falar, a ouvir, a conviver. Vida cristã é isso. Nós vamos participar da ceia. A ceia é um pão só que foi cortado em vários pedacinhos ali. Isso representa o corpo. Nós somos um corpo. Diferentes partes, mas um corpo. E nós precisamos um dos outros. É inevitável, eu preciso de você. Tinha até aquela música, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E nós precisamos um dos outros. E aí nós vamos participar do suco ali de vinho, de uva, que simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos une, que nos perdoa. Então entenda isso essa manhã. Não precisa nem falar sobre a ceia, né? Já foi pregado sobre a ceia. É perdão. Primeiro, entender o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu fui perdoado. Eu estou perdoado. Eu não fui, eu estou perdoado. Essa é a minha condição eterna. Eu estou em Cristo, eu posso amanhã falhar, mas eu sei que eu estou debaixo de uma cachoeira de perdão. E eu não quero sair debaixo dela mais.